Bom, em desafios anteriores, a gente orientou a quantidade de frutas e de hortaliças que a gente deve consumir por dia, né? Aqui na bancada, eu tenho todo o meu planejamento da semana. Na verdade, um pouco mais de uma semana, né? Eu escolhi 3 porções de frutas para uma semana e 3 porções de hortaliças para uma semana e meia, vamos dizer assim. E agora, a gente vai aprender técnicas de higienização desses alimentos e armazenamento para mantê-los por mais tempo, né? Assim a gente consegue conservar, às vezes, por 2 semanas esse alimento. Isso traz uma praticidade no nosso dia a dia. Dos hortifrutis, eu vou preparar a nossa solução clorada, que é uma medida de água sanitária, aquela água sanitária que a gente usa normalmente em casa, né? E aqui tem a informação, tem que ser com essa concentração aqui, ó, de 2 a 2,5 pp. Aqui em casa eu já coloco num vidrinho específico que eu vou usar na cozinha, né? Já identificado, água sanitária, que aí fica mais prático de eu usar no dia a dia sem ter que ficar recorrendo a esse galão aqui. Então eu vou colocar 1 colher de sopa de água sanitária e 1 litro de água. Para cada 1 colher de sopa de água sanitária, eu vou acrescentar 1 litro de água, ok? 1 litro. Esse 1 litro não vai ser suficiente para tudo isso aqui, né? Então eu vou completando, tá ok? Aqui eu vou, então, vou lavar primeiro todas as frutas em água corrente, para tirar as sujeiras maiores, né? Aqui, então, eu completei, né? Com água e água sanitária de forma proporcional. E nós vamos deixar de molho aqui por 15 minutos. Então, eu vou marcar aqui 15 minutos. Enquanto fica as frutas aqui de molho, eu vou partir para a lavagem das hortaliças. Vou começar a lavar. Então, primeiro eu vou tirar esse talo aqui. E começar a lavar folha por folha em água corrente, para tirar toda a sujidade mais grossa. Né? Aqui eu coloquei os folhosos, que nós lavamos, sanitizamos na solução clorada, e eu tirei o excesso de umidade aqui nessa centrífuga. Quem não tivesse uma centrífuga assim, pode ser no escorredor comum, assim, né? O importante é tirar bastante a umidade, porque os micro-organismos, eles se reproduzem em ambientes úmidos, então por isso que é importante tirar a umidade. E é interessante também a gente colocar umas folhas de papel toalha assim, que com o passar dos dias, ela vai absorvendo ainda aquela umidade que fica. Aqui nós vamos tampar, né? Coloquei o papel toalha, tampei, eu identifiquei aqui a data que eu fiz, e aqui, ela, né, se tiver uma vasilha que tampa bem, ela dura em torno de 15 dias, pode durar em torno de 15 dias. Aqui é o mesmo processo, eu fiz com as frutas, né? Coloquei, enxuguei bem com papel toalha, coloquei todas aqui e coloquei um papel toalha aqui também pelo mesmo motivo, identifiquei. E aqui eu coloquei os nossos legumes, né? Coloquei, enxuguei também com papel toalha e coloquei aqui. Todos, se forem armazenados assim, os legumes duram em torno de 1 mês, né? Se bem condicionado. E aqui eu já tirei alguns legumes para a gente fazer a técnica de congelamento, que vai durar por meses no nosso freezer. Então vamos começar? Bom, aqui eu separei uma vasilha, a gente vai fazer o processo de branqueamento. O que é o processo de branqueamento? A gente vai dar uma pré-cozida nos legumes, porque todos os vegetais, né, tanto os hortaliças quanto as frutas, eles têm enzimas. E essas enzimas, elas atuam no processo de amadurecimento deles. Então a gente precisa quebrar essa enzima, porque se a gente colocar cru, ela vai continuar
amadurecendo no freezer. Então nós vamos quebrar essa enzima primeiro para ela não atuar mais, né? Com o quê? Com água quente. Então eu vou colocar aqui nessa vasilha. Essa vasilha ela é furadinha por baixo. Vou colocar aqui. Todos esses legumes, eles têm o mesmo tempo mais ou menos para branquear, que é cerca de 2 a 3 minutos. Então eu vou colocar todos juntos. Então eu coloquei chuchu, cenoura, batata baroa e vou colocar aqui a vagem. E vou cobrir com uma água quente, tá? E aí eu vou tampar e deixar aqui por 2 minutos, 2 a 3 minutos. Então já passaram os 2 minutos, né? Eu vou escorrer. E agora eu vou dar um choque térmico, né? Aqui as nossas enzimas já ficaram inativadas pelo calor. E eu vou dar um choque térmico com uma água com gelo. Que aqui eu paro o cozimento do legume. A gente pode observar que alguns ficaram bem verdinhos, né? E eles vão manter essa cor. Olha o chuchu como tá bem verdinho com esse choque térmico. E ele mantém a textura e a cor depois, né, de congelar. Então, bora continuar. Bom, então aqui esses legumes, né, gente, já deu o choque térmico. Como eu coloquei tudo junto na mesma vasilha, né, para aproveitar a água quente, eu tive um pouquinho de trabalho para depois separar tudo. Então, se vocês quiserem fazer separadamente, também pode, não tem problema algum. Bom, então, agora a gente vai armazenar. Uma observação muito importante que todos esses legumes que a gente congela, todos têm que ser usados depois em preparações quentes, né? Porque eles não ficam tão crocantes mais, então são preparações cozidas. Então, por exemplo, a vagem, olha como que ela ficou verdinha. Eu posso usar naquele macarrão japonês, né, no yakisoba, posso fazer misturada com a cenoura e o chuchu na manteiga e com ervas. Então, todas as preparações quentes, numa sopa, né? Bom, e aí a gente pode congelar tanto assim, né, nas vasilhinhas tampadinhas, ou a gente pode colocar em saquinhos assim que a gente compra no mercado. E aí a gente pode colocar aqui, né? No saquinho ocupa menos espaço, porque se a gente colocar bonitinho aqui, tirar o ar, né, e achatar bem, a gente tem a possibilidade de empilhar. Assim ocupa um pouco mais de espaço no freezer. E aí vocês têm que ver como que tá o freezer de vocês. Então aqui, ó, a vagem eu coloquei no saquinho, eu vou dar uma achatadinha nela, tirar bem o ar, dobro. E aí nós vamos colocar uma etiqueta de identificação, né? Aqui eu coloquei escrito vagem, a data que eu, né, vou congelar e a duração, de quanto tempo que ela fica congelada no freezer. A vagem fica 10 meses. Bom, então eu coloquei a vagem aqui no saquinho e os outros eu deixei numa vasilhinha para vocês, né, conseguirem visualizar as duas formas da gente armazenar, tá bom? Bom, tem alguns legumes, né, na verdade a mandioca não é um legume, é uma raiz, que ela não precisa passar por esse processo de branqueamento. Então eu só deixei ela na água, né, enquanto a gente esperava para não escurecer, e eu vou colocar num saquinho também. E o mesmo processo, colocar no saquinho, identifica, né, e congela, simplesmente isso. Algumas coisas importantes, né, que nós fizemos aqui.
é importante a gente congelar a porção que a gente vai usar depois. Pra quê? Porque na hora que eu for usar, eu não preciso descongelar tudo, né? Então não ficar aquele descongela e congela, que não é bom, né? Aqui eu gastei cerca, eu sou uma pessoa bem mole para fazer as coisas, umas 2 horas, 1h30, 2 horas para fazer tudo isso. Se você pensar, se você tirar um dia da sua semana para fazer tudo isso, claro, né? Você vai pedir ajuda ao maridão, aos filhos que vão te auxiliar isso, né? Pensar que eu vou gastar 2 horas da minha semana para fazer tudo isso e eu posso armazenar esses alimentos por 10 meses na minha geladeira, né? E quando eu precisar, por exemplo, arroz, feijão a gente já deixa congelado, né? Então, fazer um arroz rapidinho, vou fazer uma seleta de legumes. Já tenho aqui a minha vagem, a minha cenoura, que tá aqui, e uma batata que a batata a gente não congela, né? Coloco ali na manteiga, já tá pronto. Um almoço simples e uma carne, né? Bem rapidinha. E a gente vai ensinar também depois, tá bom? Então vejam como é muito prático essa técnica e como que auxilia muito a gente no nosso dia a dia, né, na hora da correria, e surgiu a fome, tá lá, um alimento saudável e prático, né, ao alcance das nossas mãos, sem, né, ficar sem o que comer e acabar atacando alguma coisa cheia de gordura, né, pedir uma comida, né, utilizar uma comida congelada, né, comprada, cheia de conservantes, ou pedir um fast food, não é mesmo?